Meu Pai amado e glorioso e todo-poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus, eu entro na tua santa e gloriosa presença para te pedir, Senhor, que neste momento o Senhor venha nos usar, venha nos capacitar com o dom do teu Espírito, com o dom, meu Pai, de revelação da tua palavra. E venha nos ensinar, meu Pai, a cada momento a viver para orar por as pessoas. E neste momento eu quero orar pela tua igreja, meu Pai. Este versículo e capítulo deste livro, este livro é o livro o Evangelho de João, capítulo 17, contém 26 versículos. Eu quero passar esses versículos para vocês que querem entender o significado da oração e da intercessão por todos vocês. Aqui Jesus Cristo estava na época vivendo com os discípulos como homem. E ele intercedeu por todos aqueles daquela época, e vocês vão ver também que naquela época ele já estava intercedendo ao Pai por cada um de nós após 2000 anos da sua subida para a volta para o trono dele no reino de Deus. Então vocês vão entender o que eu quero falar aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo intercedeu por todos aqueles que eram dele e todos aqueles que ainda vinham acontecer que é deles, que somos nós. Então, quando vocês entender a palavra de Deus claramente, vocês vão entender a intercessão de Jesus Cristo pela igreja dele. E nesse capítulo aqui ele está intercedendo pelos discípulos, porque os discípulos naquela época estavam sendo disciplinados a levar a palavra do Senhor a todas as criaturas, a ensinar as novas gerações. Porque foi o trabalho que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, é formalizar a tua igreja, formalizar os teus discípulos, para que ele desse iniciativa da tua igreja, andamento na tua igreja. Então Jesus Cristo escolheu 12 discípulos, preparou os 12 discípulos para ficar no mundo, preparando muitos e muitos discípulos para levar a palavra e o reino de Deus a todas as criaturas, que está escrito que todos levai a palavra de Deus, o reino de Deus, a todas as criaturas, entre séculos e séculos, até que ele voltasse. Então Jesus Cristo aqui nesse versículo, nesse capítulo e versículos, estava orando e intercedendo ao Pai por todos aqueles discípulos de Jesus. Vocês veem que Jesus Cristo já intercedia desde aquela época por nós, eu repito, porque após quando você ler esse versículo, eu quero que você confirme dentro da palavra de Deus que ele já estava orando por nós desde aquela época, não só pelos discípulos. Você vai encontrar isso nesse capítulo e nesse versículo, o versículo 20. O versículo 20 desse capítulo nos consta que Jesus Cristo já estava orando e pedindo ao Pai que nos guardasse desde aquela época. Aqui é o versículo que eu quero mostrar para vocês. É o versículo 20, que ele diz, e agora não... Esse versículo diz que naquele momento ele estava intercedendo por nós, não é isso, verdade? Porque somente por este é que eles oram, é pelos filhos, certo? Então esse versículo aqui dá a entender que naquela época ele estava o quê? Orando, pedindo ao Pai que nos guardasse, porque vinharia os filhos, que não só por causa daquela época que ele estava no mundo, que creia nele, nós ia crer no Filho de Deus por intermédio da palavra de Deus, onde vim e crer em mim. Não é verdade isso aqui? Onde vim e crer em mim, e crer em Jesus Cristo, né?
E agora não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Tá? Então entenda bem, não é somente aqueles que estavam lá que Deus estava pedindo para guardar, para livrar eles de todos os males, mas também por nós e por todos aqueles que ainda vão vir. Ainda muitos vão vir servo de Deus, ou seja, também muitos ainda vão se converter, porque temos que todos se converter para que nós entre nesta promessa de Deus, na intercessão do Filho, do Deus Todo-Poderoso por todos nós. Porque Jesus Cristo é quem nos intercede ao Pai por cada um de nós. Então, verdadeiramente, meus irmãos, este é um capítulo que eu estou passando devagarinho para que vocês leiam, entendam e compreendam o que significa a intercessão. Porque aqui o próprio Jesus Cristo estava intercedendo pelos seus irmãos. Naquele momento, naquela época, há 2000 anos atrás. Ele já estava intercedendo. E é Ele que intercede a cada dia de nossas vidas ao Pai. É somente Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o nosso intermediador entre o homem e Deus. Nós devemos entender e compreender a palavra de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que mostrar para o mundo o reino do Deus Todo-Poderoso, a qual Jesus Cristo mesmo nos ordenou que nós fosse e pregasse o Evangelho a todas as criaturas entre séculos e séculos até que ele voltasse. Possa ser que ele volte ainda hoje, possa ser que ele volte amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 1000 anos, não se sabe. Mas aí Deus, o Pai, onipresente, onisciente e onipotente, junto com o Filho, hoje ele já sabe o dia, a hora e a época a qual Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a tua igreja e transladar para o céu todos aqueles que aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Todos esses serão arrebatados, todos esses serão transladados para o céu. Isto é, meus irmãos, todos aqueles que estiver preparado, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o seu Salvador. Não é todos, meus irmãos, que vão ser arrebatados e transladados para o céu. Muita gente conhece a letra, mas não conhece o Espírito Santo de Deus. Aliás, tem muita gente que não crê no Espírito Santo. Tem muitas igrejas, inclusive evangélicas, que não crêem no Espírito Santo de Deus. Isto, meus irmãos, é uma grande rebeldia contra Deus. É uma grande transgressão contra a palavra de Deus, porque hoje nós temos discernimento da palavra de Deus por intermédio do nosso Senhor Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus não der discernimento da própria palavra dele para cada um de nós mesmos não tem discernimento com a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus é quem nos dirige os nossos pensamentos, é quem nos apresenta o Filho dele, Jesus Cristo, como nosso Salvador e Salvador do mundo. Temos que prestar, meus irmãos, muito atenção na palavra de Deus, quando eles nos garante que o Espírito Santo de Deus está conosco neste momento, nos guiando e conversando
convencendo todo pecador de todos os pecados. Não é que o Espírito Santo vai impedir de você pecar, mas ele convence que aquilo que você está fazendo está desagradando a Deus. Isto é, para quem crê no Espírito Santo e ouve a voz de Deus, essa pessoa é orientada por o intermediante do Espírito Santo de Deus, certo? Então eu espero que vocês, através desses capítulos e versículo da palavra de Deus, o livro de João, capítulo 17, 26 versículos, dê muito bem para que você medite nessa palavra de Deus. O que está escrito aqui? A oração de Jesus pelos seus discípulos. O que é que você é se você prega o evangelho? Você prega o evangelho, você é discípulo de Jesus. Não era só daquela época os discípulos, os 12, não. Todos aqueles que levam a palavra do Senhor, que prega o reino de Deus a todas as criaturas, esses se tornam discípulos de Jesus, pregando o evangelho, levando a palavra de Deus a todas as criaturas, aqueles que não conhecem. Esse é verdadeiramente discípulo de Jesus. Aí cabe você ser, e você faz parte dessa intercessão que Jesus Cristo fez naquela época pelos discípulos deles, né? Porque aqui está esses capítulos, quando você lê, meditar, você vai entender verdadeiramente o que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. Veio nos preparar para pregar o evangelho, veio nos preparar para receber de Deus autoridade, poder contra todos os demônios do inferno. Ele nos deu poder, porque ele mesmo o próprio Jesus Cristo falou: eu darei poder a todos os meus servos e discípulos, a todos vocês que querem ter poder. Eu darei o quê? O meu nome, para que vocês vão cure enferme, expulse demônio, ressuscite morte em meu nome. Essa é a autoridade que eu estou passando agora por diante para cada um dos meus discípulos, para cada um dos meus servos. E todos aqueles que são servos têm plena autoridade de usar o nome do Senhor Jesus para ganhar muitas almas para o reino de Deus, para libertar as pessoas, para levar a palavra de salvação, porque a partir da hora que nós somos batizados nas águas para remissões de pecados, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E a partir daquela hora que nós passa a conhecer a palavra de Deus, a buscar mais e mais o Senhor Jesus, aí o próprio Jesus Cristo, ele nos batiza com fogo, com o Espírito Santo de Deus. A partir da hora que nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, nós estamos preparados, capacitados com o poder de Deus. Aí sim, aí nós podemos entrar lá dentro do inferno e resgatar as almas das garras de Satanás. Aonde é que é esse inferno aqui na terra? O inferno é onde está a prostituição, aonde vive a ganância, a mentira, a inveja, aonde tem os botecos cheios e cheios de almas, lá mentindo, bebendo, prostituindo. Esse sim, aqui na terra é o inferno.
mas é um inferno carnal. Esse inferno é onde nós temos que entrar para resgatar as almas das garras de Satanás. Porque naquele momento e naquele instante, a qual o Espírito de Deus toma o nosso corpo e leva nós até aqueles local para pregar a palavra de Deus àquelas criaturas. Muitas vezes elas estão ali por ignorância, por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o servo de Deus, ele é preparado, capacitado para levar a todas essas pessoas sem conhecimento da palavra de Deus, o reino de Deus a todas as pessoas. Mas, meus irmãos, nós temos que se preparar com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Nós temos que estar preparado, afinado com a palavra de Deus, porque os demônios eles são astutos. Eles querem muitas vezes nos envergonhar, mas jamais Deus deixa um servo dele ser envergonhado, porque quando nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus, capacitado com o poder de Deus, nada e nem ninguém pode com nós, porque nós naquela hora, nós não somos um homem natural. Naquela hora, nós passa a ser um homem sobrenatural, porque estamos revestidos do poder de Deus, estamos revestidos com o fogo do Espírito Santo de Deus, e jamais os demônios podem resistir o nome do Senhor Jesus, aonde quer que nós chegar e usar o nome do Senhor Jesus, e estiver muitas pessoas carregadas com espírito imundo, esses espíritos imundos tem a obrigação de largar eles e eles serem libertos, e eles serem transformados, porque o servo de Deus, quando chega em nome do Senhor Jesus e fala, em nome do Senhor Jesus, saia todos os demônios principados, todo o inferno da vida, do casal, da casa, desta família. Em nome do Senhor Jesus, é uma espada de dois gumes. Esse nome, ele corta no mundo espiritual. Todo o inferno, todos os demônios, eles são cortados, porque eles não podem resistir o nome do nosso Senhor Jesus. Essa sim é a autoridade que ele nos deu, para nós usar o nome dele e levar a palavra, levar a libertação, levar a transformação, porque o homem tem que ser transformado, o homem tem que se converter, largar o mundo, largar tudo que não presta, para recomeçar uma nova vida com Jesus Cristo, com o Espírito Santo habitando dentro dele, porque o Espírito de Deus nos quer fazer morada dentro de cada um de nós. Ele não quer ficar fora, guardando, vigiando nós, só isso. Não, ele quer permissão de cada um de nós, para que ele venha e faça morada dentro dos nossos corações. Sim, a partir da hora que o Espírito de Deus faz morada dentro de nós, o próprio Deus, imagina, meu irmão, o poder e a autoridade que nós passa a ter. Porque jamais pode acontecer nada com nós, porque o Espírito Santo está morando sobre nós. Então, não lembra daquela passagem bíblica a qual Jesus Cristo entrou no barco e falou para os discípulos: vamos atravessar, vamos para o outro lado da margem, não é verdade? Aí Jesus Cristo falou e eles conduziram, sim senhor, e Jesus Cristo foi dormir e eles conduziram o barco. Então esse barco foi conduzido pelos discípulos, e Jesus Cristo estava onde? Dormindo, quando veio uma grande tempestade de ondas altas, e os discípulos aperrearam, disseram: nós vamos naufragar,
Mas eles não pensavam que Jesus Cristo estava lá. Como os iam naufragar? Se Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, estava com ele. Eles tinham mesmo, era usar a autoridade, repreender o vento, a tempestade, como Jesus Cristo repreendeu. Mas eles não repreenderam, eles tiveram medo. Já pensou? Jesus Cristo ia morrer ali? Não era a hora. Ele falou, nós vamos passar para o outro lado. Eles tinham que confiar na palavra de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo falou, vamos passar, com certeza, todos passariam para o outro lado sem acontecer nada. Certo? Estava num barco. E se o barco afundasse, Jesus Cristo afundava junto. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Se nós temos o Espírito Santo de Deus, como que nós pode naufragar na vida? Seja na vida espiritual, seja na vida financeira, seja na vida total, em todos os sentidos. Se você tem o Espírito de Deus morando dentro de nós, é impossível nós naufragar. Nós podemos passar por tribulações, porque Jesus Cristo falou isso. Ele não garantiu que depois que nós fosse batizado com o Espírito Santo, que aqui na terra ia ser um mar de rosa. Não. Ele nos alertou e nos falou que nós ia ter grande tribulação. Nós ia ter a tribulação, ia passar, mas tivesse bom ânimo, porque Jesus Cristo, ele venceu o mundo e ele venceria o maligno, como venceu. Nós vamos vencer o maligno. Então, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que neste momento todos vocês venham entender que o Espírito de Deus é quem nos dá a direção de nós guiar todos os nossos passos nos caminhos do Senhor. Jesus Cristo é o nosso libertador, o nosso transformador. Por isso eu estou falando isso para todos aqueles que querem ser libertos, todos aqueles que querem ser transformados. Eu já ia entrar orando pela igreja do Senhor, mas sempre o Espírito de Deus nos orienta a orientar as pessoas que vão assistir e ouvir essa orientação através da palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos? Amém? Eu espero que vocês venham entender e sirva essa orientação de que vocês venham conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Porque esses versículos vocês têm que ler e meditar, porque é uma intercessão que Jesus Cristo fez naquela época e está fazendo ainda hoje e fará para sempre, até ele voltar para arrebatar a igreja dele. O que está escrito aqui nesse versículo 20? O que está escrito? E agora, não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. É verdade? Eu não vi Jesus. Eu creio em Jesus Cristo por intermédio da palavra dele. Ele nos garantiu e eu creio que essa é a verdadeira palavra de Deus, a palavra que nos enche de fé, a palavra que nos enche de poder, porque quando nós ler a palavra de Deus e medita, a palavra de Deus nos transborda da fé sobrenatural. E aquele que tem o Espírito de Deus não tem dúvida de nada, porque jamais podemos ter dúvida, porque a dúvida não é de Deus, a dúvida é de Satanás. Quando o diabo quer enganar as pessoas, eles enchem a cabeça das pessoas de dúvida, de impureza, de incerteza, de tudo que não presta. E as pessoas dão lugar para o diabo usá-la. Não devemos, meus irmãos, ninguém dar lugar para o diabo usar. Devemos dar o lugar para o Espírito
Espírito de Deus vir nos usar com poder e com autoridade contra todos os demônios do inferno, porque isso sim é a vontade do Deus Todo-Poderoso, que nós creia na palavra e no poder do nome do Senhor Jesus. É o poder que Ele nos deu para que nós use e venha massacrar com o inferno, porque nós temos que massacrar o inferno. Como massacrar? Resgatando muitas almas das garras de Satanás e trazê-la para o reino de Deus. Isso se chama massacre com o inferno. Mas tem muita gente ainda, meus irmãos, nas garras de Satanás. E nós temos que levar a palavra de Deus a essas pessoas, para que essas pessoas venham se converter, venham ser transformadas com o poder do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Isso sim, meus irmãos, é poder, é autoridade, e nós temos que regozijar com isso, com o poder e autoridade que Deus nos entregou, que é o nome do Filho dele. Esse se chama Jesus Cristo. O diabo, o demônio, ele não pode resistir o nome todo-poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. Esse nome é o nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Muito bem, meus irmãos? Então essa é uma orientação do teu irmão em Cristo Jesus, para que vocês entendam que todos nós temos poder e autoridade sobre todos os demônios do inferno. Sim, temos poder sim. Não adianta dizer que nós não temos, porque a palavra de Deus nos garante que nós temos poder e autoridade sobre o demônio, sobre o inferno. Sim, se tiver uma pessoa enferma, endemoniada, nós temos que ir lá, pôr a mão na cabeça dela, orar, expulsar aquele demônio e trazer aquelas pessoas para o reino do Deus Todo-Poderoso. Certo, meus irmãos? Essa autoridade vocês têm que crer que Jesus Cristo já nos entregou. Jesus Cristo já nos entregou essa autoridade quando ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por toda a nação da terra. Ele tirou a autoridade que antes Adão tinha entregado a Satanás. Ele resgatou de novo, de volta, e nos entregou de volta, para que nós pudéssemos ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Porque quando nós dizemos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro na tua santa e gloriosa presença. Naquele momento, você está diante do Deus Todo-Poderoso, acesso total ao Pai, por intermédio do teu Filho, Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai. Certo? Então eu quero lhe orientar vocês, meus irmãos, que essa é uma orientação do coração de Deus para o teu coração. Tenha discernimento da palavra. Sabe cada um de nós e cada um de vocês que essa autoridade já foi resgatada das garras de Satanás e colocada em nossas mãos hoje. Hoje nós podemos usar essa autoridade e falar para o mundo, falar para o rebelde, que Jesus Cristo nos deu essa autoridade. Em nome dele, nós temos condições de curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar morto, se caso necessário for, ressuscitar morto, porque Jesus Cristo fez todas essas obras. Não foi isso que Jesus Cristo falou? Eu darei autoridade a cada um de vocês para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar morto e fazerem as mesmas obras que eu fiz. E outras obras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Olha que maravilha, olha que maravilha, Jesus Cristo está nos entregando poder, autoridade em nossas mãos. E ainda por final fez essa grande intercessão aqui por nós ao Pai. Já pensou?
Que maravilha, que privilégio nós temos isso, o Todo-Poderoso, quem constituiu o céu, quem constituiu a terra, quem fez tudo que há em todos os universos, ouvir a nossa oração, tem maior privilégio para o homem do que esse? O homem pode ter toda a riqueza da terra, mas se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, ele é as piores das piores criaturas, miserável. Porque o homem sem o Espírito de Deus, ele não tem discernimento de nada. Ele é um miserável que talvez conheça um pouco das coisas do mundo e ainda quer julgar as coisas espiritual, a qual ele não tem discernimento nenhuma das coisas espiritual, porque é impossível, meus irmãos, o homem que não tem o Espírito de Deus ter o discernimento da palavra de Deus, certo? Eu repito aqui, você pode não conhecer as coisas do mundo, não ter formação nenhuma, mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você é um das felizes criaturas e felizes filhos de Deus, porque esse é a riqueza suplena para um homem que vive aqui na terra, é ter o Espírito Santo. E aquele que nem crê no Espírito Santo, não tem e nem crê, esse é um das piores criaturas que pode existir na face da terra, certo? Porque o próprio Jesus Cristo falou lá no livro de Atos 1 e 2, quando você vai ler lá e meditar, que ele subiria ao céu, sentaria à direita do Pai, e em seguida o Pai enviaria o Consolador para ficar conosco até a volta de Jesus Cristo para arrebatar a igreja dele. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. Então você que é incrédulo, que não crê no Espírito de Deus e nem no Filho de Deus, vocês têm que se corrigir e buscar a sua salvação enquanto vocês estão vivos ainda. Porque vai chegar a noite que vocês querem buscar a Deus e não vão mais encontrar mais o Espírito de Deus. Porque após o arrebatamento da igreja de Cristo, aqui na terra não vai ficar mais nem a palavra, nem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus sobe junto com a igreja de Cristo. Aí eu quero ver vocês, cara, eu quero ver vocês aonde vocês vão buscar socorro, porque vem a grande tribulação, e essa grande tribulação, ninguém pode livrar ninguém das garras de Satanás nessa época. Porque essa época é grande tribulação, por isso já tem um nome, grande tribulação, e Deus vai permitir que o diabo se manifeste na terra com força total, para dominar os 4 cantos da terra por 7 anos. 3 anos e meio, a besta vai almejar do mar, vai ser muito bom, bondoso para com todos. Por isso que chama ele o anticristo. Por 3 anos e meio depois, vai almejar a besta da terra, aquela que vai massacrar todos os sobreviventes da terra, aqueles que ficaram aqui, que não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Esse sim vai ser massacrado até a morte, se quiser ser salvo ainda, porque não vai ter mais salvação de graça, como é que é hoje. Hoje é de graça. Hoje, se nós aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos salvos, porque Jesus Cristo já pagou o preço por toda a humanidade. Mas aquele que não aceitar Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, eles ficarão para a grande tribulação. Aí vai entrar o sinal que está escrito no livro de Apocalipse, o 666, o 666, ou na mão ou na fonte. Vocês querem ficar para essa grande tribulação? Isso é uma pergunta que eu faço e você mesmo responde para você mesmo. Eu não quero ficar para essa grande tribulação. Então se converta, porque só há um caminho para que você não fique para a grande tribulação.
é se converter, aceitar Jesus Cristo como seu salvador da tua alma, buscar o Senhor Jesus Cristo e se manter salvo até a vinda de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vem para nós, se ele vier hoje arrebatar nós, amém, nós vamos subir, quem é convertido. E se eu morrer hoje sem ele vir, Jesus Cristo veio para mim hoje. Hoje ele veio para mim, porque eu morri hoje, irei esperar a vinda dele, literalmente esperar a vinda dele adormecido, dormindo, num lugar de repouso, de silêncio, até o dia que ele vai arrebatar a igreja. Mas para aqueles que morrem sem a salvação, não é desse jeito. Quem morre sem a salvação, a alma dele já vai para o tormento eterno, esperando o quê? O grande dia do julgamento final, para receber e ouvir da boca de Deus a condenação eterna. Porque naquele dia, meus irmãos, do grande dia do trono branco de Deus, não vai haver mais perdão para ninguém. Quem pensar que ainda vai haver perdão naquela época, naquele dia, único dia, que Deus vai julgar os vivos e os mortos, vai estar muito enganado. Naquele dia só vai existir ali, naquele trono, juiz. Não tem advogado. Não vai existir advogado, de forma nenhuma. Vai ser só juiz para julgá-lo, para lançá-lo no lago de fogo com enxofre, saber a segunda morte. Tá bem, meus irmãos? Mas se você está ouvindo essa orientação, se você tiver, a partir de agora, temor no seu coração e respeito para com a palavra de Deus, e com temor ao o próprio Deus, você vai se converter, porque ninguém vai escapar do julgamento final, não. Os perdidos, não tem nenhum que vai escapar, nenhum. Todos vão passar pelo trono branco e ser julgados, amém? Então, essa é a hora do arrependimento, porque agora, nesse momento, nós temos um justo advogado perante o juízo, e esse juiz é quem? É Deus. Certo? E o advogado quem é? É Jesus Cristo. Ele é o melhor advogado que um ser humano pode ter e existir para ele. Porque ele é o advogado fiel. E quando ele julga a causa, ele não perde de forma nenhuma. Porque ele julga para libertação de todos os seus irmãos. Amém? Mas é se nós procurar esse advogado. Se nós não procurar o advogado, nós vamos ficar sem advogado. E sem advogado, nós não entramos no reino de Deus. Amém? Porque é ele que vai justificar a nossa entrada no reino de Deus. É esse advogado, esse se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Sem esse advogado, é impossível qualquer um ser humano entrar no reino de Deus. É impossível, certo? Então é bom que agora todos nós ficamos pegados nas mãos desse advogado, clamando, buscando, adorando, glorificando, louvando, porque ele é digno. Só ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade e toda adoração. É o único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Muito bem, meus irmãos? Eu espero que eu tenha orientado você nessa palavra, uma palavra fervorosa, a palavra fervorosa do meu coração para o teu coração. Se você crer que Jesus Cristo, a partir de agora, é o seu Salvador, você será salvo. Certo? Porque essa é uma grande oportunidade que Deus está dando para você. Se você está assistindo esse vídeo agora, se você está lendo esses versículos a qual Deus, o próprio Jesus Cristo, intercedeu ao Pai por cada um de nós, você crer que Ele é o seu Salvador e aceitar de corpo, alma e espírito Ele como seu Salvador, você garante hoje mesmo a sua salvação. Porque nós temos que manter a nossa salvação até o último suspiro de nossas vidas. Se nós não manter
a nossa salvação todos os dias. Se hoje você é salvo, hoje eu sou salvo, e amanhã eu sair dos caminhos do Senhor, eu não serei salvo, eu serei lançado no lago de fogo com enxofre. Certo? Por isso que eu busco meu Deus, por isso que eu estou nos pés do meu Deus a cada momento da minha vida, glorificando, louvando, adorando o Deus Todo-Poderoso, para que aguardamos o dia da minha salvação, da plena salvação, porque Jesus Cristo vem nos buscar. Assim, meus irmãos, seja cada um de vocês, busque o Senhor. Busque o Senhor, garanta cada um de vocês a sua própria salvação. Se você não se buscar o Deus de corpo e alma e espírito, e se entregar a Ele 100%, se for possível 101%, porque 99,9%, se você entregar para Deus, não serve para Deus. Tem que ser 100%, fazer a vontade de Deus. Tem que ser 100%, se for possível 101%, porque 99,99%, se não for entregue 100%, não é aceito por Deus. Amém? Então eu espero, meus irmãos, que vocês venham sentir de Deus no seu coração nesta hora, que Deus está te chamando para te salvar, para que você seja salvo e participe da mesa do Cordeiro, porque só os salvos participarão da ceia do Cordeiro naquele dia que Jesus Cristo leva a nós até o Pai. Amém? Então, meus irmãos, eu espero que vocês se orientem com essa palavra de Deus, certo? Uma palavra grandiosa para o seu coração. Talvez vocês nunca viram ninguém pregando assim para vocês. Talvez vocês viram pregação fria, pregação sem fervor, pregação sem ter fervor do Espírito Santo. Mas essa, meus irmãos, essa tem fervor, essa tem unção. Essa palavra é passada do meu coração para o seu coração, vem do coração de Deus para o seu coração. Então sinta nesse momento a unção do Espírito Santo invadindo o seu coração, a tua alma, porque a tua alma tem sede, a sua alma tem sede de salvação. Se ela está perdida, ela está clamando ao teu espírito, ela está clamando a você que busque a salvação, porque se ela morrer hoje, ela está perdida. Então eu quero orar por você, meus irmãos, que quer ser salvo, que quer ser liberto, que quer ser transformado, que quer receber essa oração que está aqui, que o próprio Jesus Cristo fez. O próprio Jesus Cristo fez essa oração ao Pai por cada um de nós. Está aqui no versículo 20. Leia aí, leia, meus irmãos, que o próprio Jesus Cristo fez essa oração, essa intercessão ao vivo, no meio daqueles homens daquela época, por cada um de nós, meus irmãos. Está aqui, ó. Aqui, ele estava rogando pelos discípulos, mas aqueles dias, ele estava rogando naquela época, naquela hora, pelos discípulos dele, ao Pai. Mas ele estendeu essa oração para nós. Ele estendeu o fervor do Espírito Santo de Deus. O que está escrito aqui? Repito, meus irmãos. O que está escrito aqui no versículo 20? Rogo não somente por estes, mas também por aqueles que, pela a sua palavra, hão de crer em mim. E o que eu estou fazendo aqui, meus irmãos? Eu creio no meu Senhor Jesus, que Ele é o único e suficiente Salvador da minha alma. Essa oração é para mim, essa oração é para você que crê. Essa oração é para você que crê somente em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Faça de conta que você está ali, retorna a sua vida atrás, 2000 anos atrás, como os discípulos estavam com Jesus. É como fosse naquela época, hoje, agora, nesse momento, é como fosse naquela época ele orando por nós. Pai, eu rogo, não só por esses, mas por aqueles que vêm e hão de crer em meu nome. Então, meus irmãos, se você crer que Jesus Cristo é o seu Salvador, você faz parte dessa oração que Jesus Cristo fez para cada um de nós. Amém, meus irmãos?
Então, esse era um recado do coração de Deus para o seu coração. Um recado de salvação, de transformação. Eu agora vou orar por você que quer ser salvo. Eu vou orar por você que quer ser liberto. Eu vou orar por você que quer receber de Deus a salvação eterna. Porque, meus irmãos, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Não foi feito para nenhum de nós. É nós se quiser ir para lá. Quem faz a escolha é cada um de nós. Nós hoje escolhemos o céu ou o inferno. Hoje, o próprio Deus falou, hoje eu deixarei o caminho da vida ou o caminho da morte para que você escolha. Você que tem que escolher aonde você quer ir, aonde você quer trilhar. Você quer trilhar no caminho da morte? Você conhecendo a verdade, então vá. Mas você sabe que você vai para o inferno. Você quer trilhar o caminho da salvação? Então vamos seguir em frente, em oração, intercessão, glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí nós vamos receber a coroa da vida. É isso, meus irmãos, que nós temos que fazer. É trilhar o caminho da salvação. É o caminho do reino de Deus. Amém? Então agora, meu amigo, eu vou orar por você que verdadeiramente assistiu esse vídeo e entrou no seu coração grande temor para com Deus. Grande temor para com a palavra de Deus. Porque essa é a própria palavra de Deus, certo? O Espírito de Deus nos orienta. O Espírito de Deus nos usa neste momento para passar o fervor, o poder e a autoridade para vocês. Que todos vocês que queiram se converter agora, todos vocês que queiram receber a sua oração, se ponha de pé onde quer que você esteja, reúna a sua casa, a sua família, reúna o filho, reúna o pai, a mãe, todos os vizinhos para assistir esse vídeo e ouvir essa oração de transformação e orientação de salvação. Amém, meus irmãos? Eu vou entrar agora em oração para pedir e interceder ao Pai por todos vocês que querem ser salvos, que querem receber de Deus a plena virtude do Espírito Santo de Deus. Porque a virtude do Espírito Santo só está naquele que almeja de ter o Espírito Santo morando dentro do coração dele. Se não tiver, não sentir e quiser almejar ardentemente ter o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo de Deus respeita a tua atitude. Porque o Espírito Santo só entra na casa aonde você abre. E se você não abrir a casa para ele entrar, essa casa é o seu coração, ele não vai entrar dentro do seu coração. Porque o Espírito de Deus respeita as nossas atitudes. Não é que nem o Satanás, o demônio. Ele não respeita. Ele chega na casa destruindo tudo, quebrando, levando a pessoa para miséria, para sarjeta, para prostituição, para mentira, para egoísmo, levando ele para o buraco, o fundo do poço. O poço sem fundo. Porque se leva no fundo do poço, ainda tem. Mas se levar para o poço sem fundo, é o abismo. Aí não vai ter mais volta. Essa é a função de Satanás. Porque Jesus Cristo falou, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Mas diz Jesus Cristo assim, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então vocês vão querer escolher o quê? A destruição de Satanás ou a abundância de Jesus Cristo? Se você tiver um pouco de discernimento da palavra, você escolheria o quê? A abundância das bênçãos de Jesus Cristo. É isso que eu vou fazer agora, orar para vocês, para que vocês entendam e tenham as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a tua família, sobre o seu trabalho, sobre os teus caminhos, orientação sobre a palavra de Deus foi passada para você. Amém? Meu Deus e meu Pai, eu oro por todas essas pessoas. Meu Pai amado, Jesus Cristo querido e maravilhoso, o Senhor naquela época intercedeu por todos os teus discípulos. E neste momento o Senhor continua intercedendo ao Pai por cada um de nós. Porque, meu Pai, é muito privilégio nós estar na tua presença, nós
ter discernimento da tua palavra. É isto que nos conforta, meu Pai, na tribulação. Quando nós estamos na tribulação, meu Pai, passando por guerra, nós leva os pensamentos, a atitude a Deus, e o Senhor nos conforta. Ó meu Pai glorioso e todo-poderoso, ó Criador dos céus e da terra, visite, meu Pai, agora essa casa, essa família, meu Pai, que está angustiada, esse pai, meu Pai, esta mãe que luta por esse filho que está nas drogas, Pai amado, a mãe que luta pela filha que está na prostituição. Ó meu Pai amado, toca no coração de cada um deles agora. Meu Pai, faça essa obra, uma obra que só o Senhor pode fazer. Ó Espírito Santo de Deus, eu não posso fazer a obra, os trabalhos que é seu. Eu posso sim, meu Pai, fazer, interceder por essas pessoas, mas libertar e transformar, só o Senhor Espírito Santo pode fazer. E esse é o teu trabalho, Espírito Santo. O Senhor é mestre em libertação. Então eu peço em nome do teu Filho, Jesus Cristo, liberta essa casa, liberta essa família, transforma essa família agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu intercedo por eles, que eles estão, meu Pai, passando por essa grande luta, essa grande guerra, meu Pai, essa grande perturbação. Mas o Senhor é Deus, meu Pai. O Senhor é Deus que pode tudo. O Senhor pode libertar essa casa. O Senhor pode transformar esse filho desse pai que está nas drogas, a filha desse pai que está na prostituição, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por ela. Ó meu Pai, resgata, meu Pai. Resgata essa criatura, meu Pai, do reino do diabo, do inferno, para o teu reino. Ó meu Pai, eu intercedo por essas crianças, meu Pai, sofrida. Essas crianças, meu Pai, que não tem o que comer, que vive na favela, que vive no asilo. Ó meu Pai, os velhinhos no asilo sofrendo. Muitos filhos, meu Pai, abandonou eles no asilo. Não vão nem sequer visitar eles, mas o Senhor pode visitar eles agora, meu Pai. Visita, Senhor, eles agora com o teu poder. Se eles estiverem doentes, meu Pai, sejam eles libertos agora, sejam eles curados, sejam eles transformados, não só eles curados e transformados daquela doença, não, meu Pai, mas sejam eles libertos, sejam eles salvos, meu Pai. Eles não estão salvos ainda, meu Pai. Esse povo que vive na incredulidade, na prostituição, na mentira, na inveja, na ganância, meu Pai. Essas pessoas não estão salvas ainda. Toca, meu Pai, no coração desta pessoa. Ó Espírito Santo de Deus, esse é seu trabalho. E o Senhor pode tudo. O Senhor pode entrar nas entranhas do coração dessa pessoa. O Senhor pode transformar ela. O Senhor pode fazer dela, meu Pai, um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Deus. Então faça, meu Pai, arranca essa alma das garras de Satanás. Não deixa, meu Pai, que essa alma parta dessa vida sem a salvação dela, meu Pai, mas que ela venha ser salva, que ela venha ser transformada. Eu tenho sede e fome, meu Pai, de ganhar alma para o teu reino. E o Senhor sabe, meu Pai, que muitas almas estão indo para o inferno neste momento agora. Oh, meu Pai, dá uma única chance para essa pessoa ser salva agora. Não deixa que ela dê o último suspiro dela, Pai, sem a salvação dela. Ó Deus amado e glorioso, seja onde quer que encontrar uma pessoa agora, daqui um segundo, dá o último suspiro de vida, que ela venha ser salva nesse último suspiro, Pai. Que ela diga, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, e morra, ela já foi salva. Então faça, meu Pai, isso. Não deixe que essa alma, ó meu Pai, nos 4 cantos do mundo, onde tiver uma alma, a 2 segundos, a 1 minuto para partir para outra vida, morrer sem a salvação dela, não, meu Pai. Não deixa não, Pai. Tenha misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo por essas pessoas, meu Pai. Porque está escrito que o Senhor não tem prazer na morte, nem na morte do ímpio. Sim, meu Pai, então esse é o prazer do Senhor, é salvar. Então, meu Pai,
faça com que esses corações se arrependam agora e eles venham ser salvos. Sabe eles, meu Pai, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Faça com que eles conheçam neste momento o poder e a autoridade do nome do Senhor Jesus, porque esse nome tem poder, meu Pai, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ó Espírito Santo de Deus, glorioso e todo-poderoso, o Senhor nos guia, o Senhor nos transforma. Então transforma essas pessoas que estão perdidas agora. Essa é a minha oração, meu clamor, meu Pai, meu clamor ao Senhor por essas pessoas perdidas, pelos ladrões, pelos assassinos, pelas prostitutas, pelos invejosos e mentirosos. Todas essas pessoas não estão salvas ainda não. Faça com que, meu Pai, entra no coração dela arrependimento de corpo e alma e espírito, meu Pai, para que elas venham manter a salvação dela e ser salva. Sim, Espírito Santo de Deus, eu oro por elas, em nome do Senhor Jesus. Nos quatro cantos do mundo, aonde chegar essa oração, meu Pai, que essas pessoas venham entender que o Senhor quer salvar ela, mas precisa elas aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Libertador. Então faça chegar essa oração, meu Pai, em todos os países do mundo, em todas as casas do mundo, onde existia um casebre, onde estiver uma pessoa, Pai. O teu Espírito é poderoso, porque ele é onipresente, onisciente. Então leva essa oração a essas necessidades da tua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja um veículo de essa internet da tua palavra para levar aos quatro cantos do mundo essa oração de libertação e salvação. Eu te peço por todo, Pai. Eu clamo por todo, porque esse é o meu clamor pelos perdidos, meu Pai. Esse é o clamor pelos perdidos. E sim, meu Pai, se haver uma pessoa que clame pelos perdidos, o Senhor é misericordioso, o Senhor perdoa pecado, o Senhor transforma a vida. Então transforma, meu Pai, a vida desse perdido, a qual acha que não tem mais salvação, mas ele está enganado. Se ele buscar Jesus Cristo agora, ele é salvo. Se ele buscar Jesus Cristo agora, ele é transformado, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Então busca, meus irmãos, busca o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Não busca outros deuses que não prestam, Deus de pau, de pedra, de bronze, Deus que não é Deus coisa nenhuma. Só tem o único Deus, é o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Israel. Esse sim, esse cura, esse liberta, esse transforma, esse salva, porque Jesus Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário para dar a salvação a cada um de nós. Então eu peço por todo, meu Pai, sejam eles libertos, sejam eles transformados, sejam eles cheios do teu Espírito, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo por todos, mas eu já desde agora eu creio que o teu Espírito, meu Pai, está agindo no coração de cada um deles, fazendo grandes obras, fazendo grande transformação. Portanto, meus irmãos, creia que essa oração vai libertar, transformar cada um de vocês. E em nome do Senhor Jesus, sejam todos libertos, sejam todos transformados e cheios do Espírito Santo de Deus. E eu abençoo a cada um de vocês que querem ser abençoados, que querem ser salvos. Sejam vocês abençoados, sejam vocês libertos, sejam vocês transformados, sejam vocês lavados no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Sim, Espírito Santo de Deus, resplandeça sobre eles a tua luz, o teu poder, a tua unção, para que todos sejam salvos e haja crescimento no teu reino, meu Pai. Esse é os votos para cada um dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu abençoo a cada uma delas. Aonde quer que ouvir essa oração e crer que eles estão sendo libertos agora. Além disso, eles vão ser abençoados agora, na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos?
Então, a partir de agora, comece todos vocês glorificar a Deus, buscar ao Senhor, porque a partir de agora vocês já entregaram ao nosso Senhor Jesus Cristo, de corpo e alma e espírito estão salvos. Procuram a igreja evangélica mais perto da sua casa e busque orientação com os pastores, porque os pastores estão preparados, capacitados pelo próprio Deus para orientar você, seguir reto nos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Porque não é só aceitar Jesus como Salvador, é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e manter reto nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E como que você pode manter reto? É buscando orientação mais e mais na palavra de Deus e orientação com os homens de Deus, os preparados e capacitados com o poder do Divino Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então eu espero ter orientado a vocês, preparado vocês para uma nova vida. Essa nova vida é maravilhosa, é a nova vida com Cristo Jesus. A partir da hora que você se converte, se batiza para remissões de pecado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então procura, meus irmãos, essa é uma orientação urgentemente para a sua vida. Procura urgente uma igreja evangélica, uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira palavra de salvação e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu espero que essa palavra tenha entrado dentro do seu coração e vocês permaneçam salvos até o último suspiro da sua vida. Amém, meus irmãos? Esse é o desejo do meu coração para o seu coração. Porque é guerra nós manter salvo, mas é uma guerra boa, é uma guerra, uma batalha que nós sabemos que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus Cristo nos dá essa vitória. Ele já nos deu quando derramou a única gota de sangue na cruz do Calvário. Aí ele estava, o último suspiro na cruz, ele falou para todo o povo e toda a humanidade: é estar consumado. Estar consumado, o que quer dizer que ele entregou totalmente o poder e a autoridade em nossas mãos. Agora vamos manter salvo, vamos buscar o Senhor e vamos orar pelas pessoas que estão perdidas ainda. Porque esse é o desejo do coração de Deus, é que os servos dele ore, busque, pregue o evangelho para aqueles perdidos que estão nas favelas, que estão no subúrbio, sem conhecer a palavra de Deus. Eu espero que todos vocês ouçam essa palavra e seja vocês transformados. Seja vocês agora, que se converteu agora nesse momento, ganha mais alma para o teu reino, para que você receba de Deus o seu galardão, certo? A coroa da vida, amém? Eu te abençoo mais uma vez, na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E graças a Deus.